Afinal, a hora e a vez da novela. 25499 ocupado. O VT possibilita a novela diária. E o gênero, que na TV sempre andou por baixo, dá a volta por cima. Então nós que fazíamos teleteatro na TV Excelsior reagimos muito contra 25499 ocupado. Mas fizemos, nós éramos contratados, tínhamos que fazer. E nos surpreendemos com o sucesso que essa novelinha fez. Ela era muito ruim, era um dramalhão mesmo. Mas fez muito sucesso. Foi ao ar às 7 horas da noite. E nesse horário as televisões tinham no máximo 8% de Ibope, 7, 6, 5% de Ibope. Ninguém via televisão às 7 horas da noite, que era um horário que as pessoas jantavam, etc. E foi sucesso, porque quando terminou 30 dias depois, a novela já estava trazendo para a emissora um Ibope de 17% ou de 20%, era uma coisa assim, mais do que o dobro. E a primeira novela diária feita foi o 25499 Ocupado, uma novela argentina do Alberto Migré, e que nós gravávamos durante a madrugada na TV Excelsior, porque o estúdio era ocupado durante o dia para fazer outro tipo de espetáculos. Era um teatro, o Teatro Cultura Artística em São Paulo, e nós gravávamos de meia-noite, 1h da manhã, até 10 horas da manhã do dia seguinte, era esse nosso horário de gravação. A novela era curta naquela época. A novela tinha o quê? Uns 30 capítulos. E estourou, simplesmente estourou. Nós éramos contra. Nós, atores, achávamos que não devíamos fazer uma novela diária, que era desgastante, que nós não íamos conseguir fazer, porque fazia-se naquela época só os grandes teatros. Tinha o TV de vanguarda, TV de comédia, tinha o Grande Teatro Tupi, em que nós preparávamos durante a semana toda o espetáculo, ensaiávamos e fazíamos no domingo, sempre ao vivo. Depois é que passou a ser gravado com videotape. Mas o sucesso absoluto, a afirmação definitiva do gênero, veio com grande sucesso radiofônico dos anos 50, transposto para a telinha. O original cubano de Félix Cainé, O Direito de Nascer. Mas o tempo provou que a carta era verdadeira e que o meu filho morreu. Se ele estivesse vivo, Maria Dolores teria dado um jeito de me procurar, de me encontrar. Mas não foi logo em seguida que a senhora entrou para o convento? Mesmo assim, ela teria me procurado. Meu filho morreu. Eu perguntava estarrecida o porquê. Eu não entendia o porquê do sucesso de uma novela que eu tinha consciência de estar fazendo para as donas de casa, para as pessoas de um nível intelectual não muito exigente. E, de repente, eu percebi que ela estava sendo assistida pelos médicos, pela alta magistratura, e eu não entendia porquê. Até hoje não entendo. Realmente isso foi uma coqueluche, uma epidemia no país. Diminuiu o consumo de água, leilões eram anunciados com a apresentação do capítulo da novela, enfim, casamentos eram interrompidos, era uma coisa impressionante, ainda mais que não havia todo o poder de mídia utilizado hoje acompanhando esses eventos da televisão. Um breve recuo de tempo na primeira metade dos anos 60. Estamos de novo em 1963. A TV Rio comanda a audiência da televisão. De repente, a Excelsior saca o talão de cheques e muda da noite para o dia o panorama da TV no Brasil. Nós fizemos a TV Excelsior, que foi um sucesso. Em 6 meses ela saiu do vermelho. Ela tinha uma equipe pequena, era muito bem organizada. E a TV Excelsior foi a televisão que tinha estratégia econômica de dominar e de ganhar das outras estações de televisão, porque as outras estações de televisão eram simplesmente estações de televisão regionais. E nós então entramos com a ideia de fazer uma estação de televisão nacional. A simpática TV Rio foi esvaziada, mas o show que não pode parar, não parou. O brilho da noite vestiu as cores da Excelsior. Os dois programas que impulsionaram a Excelsior como produto bem acabado, como fabricante, como fazedora de produtos bem acabados, foram esses dois programas, o Times Square e o My Fair Show, que eram programas luxuosos, bem vestidos, bem orquestrados,
com todo o grande cast da emissora, que era o maior cast que vocês possam imaginar, que vocês podem imaginar. Vocês imaginem na mesma emissora Chico Anísio, Grande Otelo, Walter Dávila, Jô Soares, Ema Dávila, Oscarito, enfim, todo mundo estava na Excelsior. E com o My Fair Show, que era um carrossel, não era um carrossel, enquanto o carrossel girava, era um palco giratório. Pela primeira vez a gente fazia um palco giratório na televisão, porque era ao vivo, enquanto esse palco girava e ficava na metade aparecendo, a outra metade ficava escondida. Enquanto essa metade nós desenvolvíamos um esquete, um número musical, na outra metade nós já estávamos ali atrás movimentando, mudando o cenário numa rapidez fantástica, que assim que o carrossel girasse, outro quadro viria. E os quadros eram rápidos, eram quadros de 3, 4 minutos. Vocês imaginam a loucura que era isso. E a orquestra, grandes orquestrações, Maestro Radamés Nhatari, que fazia as orquestrações dos meus programas. Na Excelsior, o show não era apenas do riso e da música. Havia também o show de notícias. O Jornal de Vanguarda foi uma ideia simples. É uma ideia... Porque até naquele momento os jornais eram feitos da seguinte forma. Era um locutor que aparecia na frente da câmera, com o nome do patrocinador, uma cortina atrás. Esse locutor normalmente era uma pessoa que tinha vindo do rádio, que não era um jornalista, era apenas um speaker. E a ideia do Jornal de Vanguarda foi trazer o jornalista, quer dizer, o homem profissional, o homem da imprensa, o homem que criava, o homem que convivia com a notícia, para dentro do estúdio de televisão e dessa forma ele fazer o jornalismo direto para o público. Nessa época nós trouxemos gente como até o Armando Nogueira, que hoje está na Globo, trouxemos o Vilas Boas Correia, o Newton Carlos, gente assim da melhor linha possível, o Sérgio Porto, Staniel Ponte Preta, o Milor Fernandes. Quer dizer, era um número de pessoas. Era um programa extremamente variado, em que o Borjalo fazia os seus desenhos, o Apia, as suas caricaturas, quer dizer, era um programa em que se utilizava todos os efeitos da televisão, era um programa ao vivo, de estúdio, né, diário. O que era muito bom, porque quando eu fiz o primeiro programa, eu achei que não tinha saído um bom programa, mas me lembrei, amanhã eu vou fazer melhor. Então, com 15 dias, esse programa passou a ser um dos programas mais importantes da televisão, ganhou um prêmio na Eurovisão como o melhor telejornal do mundo na época. Eu tive a participação do Carlos Alberto Viziel na parte de produção, que foi muito importante, do Hélio Polito na parte de reportagens, chefia de reportagem. O Darwin Brandão, que participou desse programa, também foi um grande jornalista. Então, nós conseguimos ter, num jornal, o melhor de tudo. Outro fato marcante foi o programa Abertura. Esse programa foi o último grande programa, foi uma espécie de canto de cisne da TV associada no Brasil. Foi transmitido pela TV Tupi para toda a rede associada no país. E talvez tenha sido o último grande programa político a ser transmitido pela televisão brasileira em pleno processo de redemocratização. Foi o programa que marcou as entrevistas de grandes políticos, principalmente do então senador Petrônio Portela, que era uma espécie de ariete do general Golbery, do Couto Silva e do general Geisel no processo de redemocratização do país. Fizemos então imagens belíssimas na esplanada dos ministérios. Pela primeira vez na televisão brasileira aparecia a informação política a nível nacional. A censura é praticamente existente em qualquer país democrático do mundo. Depende de saber que tipo de censura. Eu, além de deputado federal, sempre fui e sou professor de Direito. O Jornal Nacional foi o primeiro noticioso de televisão a cores no Brasil. O Jornal Nacional foi o primeiro noticioso de cobertura instantânea rigorosamente nacional.
ou seja, cobrindo o país inteiro, sendo visto no Brasil inteiro, simultaneamente,